O rugido metálico ecoou pelos estaleiros de Leningrado como o nascimento de uma criatura que jamais deveria existir. Em plena década de 70, quando o mundo acreditava que os grandes navios de guerra eram relíquias do passado, a União Soviética decidiu desafiar a lógica militar moderna e criar um colosso. O projeto recebeu o nome de Orlan, e o primeiro exemplar seria batizado de Kirov. A sua missão era simples e aterradora: restaurar o domínio soviético nos mares e provar aos Estados Unidos que ainda existia uma potência capaz de rivalizar com os seus porta-aviões invencíveis. Os engenheiros trabalharam dia e noite em segredo. O casco começou a tomar forma sobre as plataformas cobertas de neve, com dimensões que ultrapassavam qualquer destroyer americano. Com quase 250 metros de comprimento e um deslocamento superior a 24.000 toneladas, o navio parecia mais uma fortaleza flutuante do que um cruzador. O coração da besta era alimentado por 2 reatores nucleares, que lhe dariam alcance praticamente ilimitado. Nenhum outro navio de superfície no planeta possuía tamanho poder de fogo e autonomia. No seu interior, o Kirov abrigava uma combinação de tecnologia avançada e brutalidade pura. Os 20 mísseis antinavio P-700 Granit estavam guardados em silos inclinados sob o convés, cada um capaz de destruir um porta-aviões com um único impacto. Acima deles, 96 lançadores do sistema S-300F Forte protegiam o gigante de qualquer ameaça aérea a centenas de quilômetros de distância. A torre de comando, coberta de radares e sensores, parecia a cabeça de um dragão pronto para cuspir fogo. Quando as notícias do projeto vazaram para o Ocidente, a inteligência americana ficou em choque. Analistas do Pentágono chamaram-no de cruzador de batalha nuclear, termo que não era usado desde a Primeira Guerra Mundial. Nenhuma marinha ousava construir algo tão caro e vulnerável. Mas os soviéticos seguiram adiante, movidos pela necessidade de provar que o socialismo podia produzir monstros tão impressionantes quanto os colossos capitalistas. Em 1977, o casco do Kirov deslizou pela rampa de lançamento sob aplausos e sirenes. Os trabalhadores soviéticos sabiam que estavam diante de um marco histórico. A cerimônia foi transmitida por canais militares secretos, e apenas alguns anos depois, o mundo veria pela primeira vez a silhueta desse titã sobre as águas geladas do Báltico. A sua velocidade de 30 nós, impulsionada por uma mistura de energia nuclear e vapor, transformava-o numa sombra veloz e quase impossível de interceptar. A doutrina soviética previa que o Kirov lideraria grupos de ataque formados por cruzadores, submarinos e destroyers. Ele seria o núcleo de uma força de projeção capaz de operar a milhares de quilômetros da costa russa. Enquanto os americanos dependiam dos seus porta-aviões, o Kremlin sonhava com uma frota de cruzadores nucleares autossuficientes, prontos para caçar submarinos inimigos e aniquilar grupos de batalha inteiros. Era a versão soviética de um império naval global. O Kirov foi batizado em homenagem a Sergei Kirov, herói revolucionário assassinado nos anos 30. O nome simbolizava poder e vingança histórica. Dentro do casco, mais de 700 marinheiros treinavam para operar um sistema complexo de radar, mísseis e propulsão. O comando da embarcação exigia não apenas disciplina, mas quase devoção. Cada manobra, cada ativação do reator exigia coordenação milimétrica.
e uma cadeia de ordens que lembrava o funcionamento de uma usina nuclear em movimento. A sua primeira aparição pública, durante exercícios no Mar de Barents, foi acompanhada por aviões de reconhecimento da OTAN. As imagens captadas de satélite mostravam um navio gigantesco, com superestrutura alongada e dezenas de antenas reluzindo sob a luz polar. A imprensa ocidental reagiu com pânico. Jornais britânicos e americanos publicaram manchetes alarmantes sobre o supercruzador soviético, e relatórios confidenciais circularam entre os comandantes navais dos Estados Unidos. No Pentágono, formou-se rapidamente um grupo de trabalho para avaliar a ameaça. O Kirov podia, sozinho, paralisar uma força-tarefa americana inteira. A simples ideia de um cruzador nuclear patrulhando o Atlântico obrigou Washington a repensar a estratégia marítima que vigorava desde a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez em décadas, a supremacia dos porta-aviões foi colocada em dúvida. Mas o Kremlin não pretendia parar em um único navio. O plano previa a construção de 5 unidades, cada uma batizada com o nome de um herói da Revolução. O estaleiro de Leningrado recebeu ordens diretas do Ministério da Defesa para acelerar a produção, custasse o que custasse. A economia soviética começava a sentir o peso da corrida armamentista, mas nenhum dirigente ousava questionar um projeto que se tornara símbolo do orgulho nacional. Enquanto isso, em bases navais americanas, oficiais observavam com crescente preocupação as manobras do novo cruzador. As simulações de combate mostravam que as defesas dos porta-aviões poderiam ser penetradas pelos mísseis Granit, que voavam a velocidades supersônicas e a baixa altitude, tornando-se quase invisíveis ao radar. A distância segura deixava de existir. Para muitos estrategistas, o surgimento do Kirov significava o fim da invulnerabilidade americana no mar. A sua estreia operacional coincidiu com um período de tensão extrema entre as superpotências. A Guerra Fria atingia o auge, e o Atlântico Norte transformou-se num tabuleiro silencioso onde cruzadores, submarinos e satélites espiavam uns aos outros. O Kirov navegava cercado de mistério, e cada deslocamento seu provocava reações imediatas nas bases da OTAN. Onde quer que aparecesse, rádios ocidentais registravam códigos desconhecidos e sinais de radar fora do padrão. Quando o sol se punha sobre o horizonte ártico e o reflexo vermelho banhava o casco metálico, os marinheiros soviéticos sabiam que estavam a bordo de algo que superava qualquer navio anterior. Era o orgulho de uma nação e, ao mesmo tempo, um lembrete da fragilidade do equilíbrio global. Um único erro, uma falha de comando, poderia transformar o mar em um campo de cinzas radioativas. O Kirov não era apenas um navio, era uma declaração. Uma promessa de que o poder soviético ainda podia enfrentar qualquer inimigo em qualquer oceano. O seu nascimento marcava o início de uma nova era, em que o medo e a tecnologia se uniriam para redefinir a guerra naval. Quando o Kirov apareceu nas telas dos radares ocidentais pela primeira vez, o impacto foi imediato. O colosso soviético cruzava o mar de Noruega com um silêncio que parecia desafiador, e cada movimento seu fazia soar alarmes em bases navais americanas. As imagens de satélite mostravam um navio tão grande que muitos analistas duvidaram dos dados. Nenhum destroyer americano, nenhum cruzador, nem mesmo os porta-aviões pareciam seguros diante daquela fortaleza móvel. Em Washington, o secretário da Marinha, John F. Lehman, Jr., apresentou ao presidente Reagan um dossiê confidencial. O documento era claro. O Kirov podia atingir um grupo de batalha americano antes mesmo de ser detectado. A reação teria de ser rápida.
Assim nasceu a ideia de reativar os antigos gigantes da Segunda Guerra Mundial, os lendários Iowa, Missouri, New Jersey e Wisconsin. A América precisava de monstros próprios para enfrentar o novo Leviatã soviético. Nos estaleiros de Norfolk, a cena lembrava o despertar de titãs adormecidos. As tripulações voltavam ao serviço, engenheiros abriam escotilhas enferrujadas e técnicos instalavam sistemas eletrônicos modernos em cascos que haviam repousado por décadas. Os novos equipamentos incluíam mísseis Tomahawk e Harpoon, sistemas de radar avançados e sensores de fogo computadorizados. O mundo via, incrédulo, a marinha mais poderosa do planeta ressuscitando fantasmas do passado por medo de uma única classe de cruzadores soviéticos. O confronto, ainda que silencioso, ganhava ritmo. O Kirov, em suas missões de demonstração de força, era seguido por aviões P-3 Orion e submarinos americanos. A distância entre as potências reduzia-se a poucos quilômetros de aço e eletricidade. Cada passagem de um cruzador soviético pelo Atlântico Norte tornava-se um teste psicológico para o Pentágono. Os radares americanos captavam ecos que pareciam multiplicar-se e ninguém sabia se era um único navio ou uma frota inteira. Os exercícios navais da OTAN foram redesenhados. As simulações mostravam que, se um Kirov lançasse seus mísseis Granit, um porta-aviões americano teria menos de 2 minutos para reagir. O alcance e a velocidade das armas soviéticas tornavam inúteis muitas táticas tradicionais. Pela primeira vez, o conceito de superioridade aérea dos porta-aviões começou a ser questionado nos relatórios estratégicos. O mar deixava de ser um espaço de segurança, tornava-se novamente um campo de caça. Enquanto isso, dentro do próprio navio, a rotina era um espetáculo de precisão militar. Os marinheiros viviam sob tensão constante, sabendo que cada exercício era acompanhado por satélites e aviões de espionagem inimigos. O Kirov navegava em silêncio absoluto, com comunicações cifradas e janelas fechadas contra a luz exterior. O comando soviético exigia perfeição. Qualquer erro poderia revelar a posição do navio e colocar em risco todo o grupo de batalha. Durante uma das missões no Ártico, o cruzador passou a menos de 100 milhas de uma frota americana. O confronto direto foi evitado, mas as duas tripulações sabiam o que estava em jogo. O mar congelado serviu de palco para uma tensão que só crescia. Um radar ativado, um míssil armado por engano, e o mundo inteiro mergulharia no abismo nuclear. Os soviéticos celebravam o Kirov como o símbolo de uma nova era tecnológica. A propaganda estatal o descrevia como o orgulho dos oceanos, a prova de que a União Soviética podia dominar qualquer teatro de guerra. Revistas militares exibiam fotos do convés iluminado, dos reatores reluzindo sob a luz fria das lâmpadas industriais, dos mísseis alinhados como colunas de aço prontas para o apocalipse. Cada detalhe era estudado, cada imagem calculada para causar medo e respeito. Do outro lado do mundo, os americanos reagiam com igual fervor. A Marinha dos Estados Unidos aumentou o orçamento em bilhões, expandiu os programas de construção naval e lançou novos destroyers equipados com sistemas de mísseis guiados. Mas a sombra do Kirov persistia. Nenhum novo navio americano conseguia igualar o tamanho ou a autonomia do cruzador nuclear soviético. Em 1983, durante um exercício no mar de Barents, o Kirov lançou um teste completo de combate. Mísseis simulados partiram do convés em sequência, criando um espetáculo luminoso visível por centenas de quilômetros. Os sensores da OTAN captaram o evento em tempo real, e analistas concluíram que nenhum navio americano teria sobrevivido a tal ataque.
O relatório confidencial chegou ao Congresso com uma frase curta e aterradora: os oceanos deixaram de pertencer a nós. O sucesso soviético, porém, escondia um custo imenso. A manutenção do cruzador consumia recursos equivalentes aos de uma pequena cidade. As docas precisavam de segurança permanente e o combustível nuclear exigia técnicos altamente treinados. O Estado soviético sustentava o monstro com esforço crescente, e dentro dos corredores do Ministério da Defesa começavam a surgir murmúrios de dúvida. Mas, enquanto o Império Vermelho ainda respirava, o Kirov continuava a cruzar os mares como uma sombra de aço. Nenhum outro navio no planeta despertava tanto temor, tanta curiosidade e tanto respeito. Ele havia mudado o equilíbrio do poder naval e forçado o maior inimigo a reviver os fantasmas da guerra passada. Era a prova viva de que, mesmo na era das armas nucleares, o domínio do mar ainda podia ser decidido por uma única embarcação colossal. O colosso soviético navegava com imponência, mas o destino já começava a corroer o metal. O Kirov havia cumprido sua função simbólica: intimidar, desafiar, provocar. E agora o peso da própria grandiosidade começava a se tornar um fardo. Cada operação custava milhões. Cada manutenção exigia recursos que a economia soviética já não podia sustentar. O império que o criara começava a ruir, e o navio que representava a sua glória transformava-se num lembrete doloroso de excesso e ambição. Em 1990, durante a segunda missão operacional no Mar de Barents, um dos reatores do Kirov sofreu um colapso parcial no sistema de refrigeração. O incidente foi abafado pelos comandantes, mas a verdade circulou entre os marinheiros. O navio nuclear mais poderoso do mundo estava ferido. As equipes de engenharia lutaram por dias para estabilizar o reator. Nenhum vazamento significativo foi confirmado, mas o trauma abalou toda a frota. A tripulação passou semanas em quarentena e o cruzador foi transferido para docas de segurança. A partir daquele momento, o Kirov nunca mais voltou ao mar com a mesma confiança. A União Soviética desmoronava, as fábricas de armamentos paravam, os estaleiros fechavam as portas. O projeto Orlan, que prometera 5 gigantes, ficou reduzido a 4 navios incompletos. A prioridade já não era o domínio dos oceanos, mas a sobrevivência do próprio Estado. O orgulho vermelho dos mares foi colocado em reserva, com os motores selados e os corredores vazios. Nos meses seguintes, o colosso foi renomeado. O nome Kirov, carregado de história revolucionária, desapareceu das listas oficiais. Surgia o Admiral Ushakov, em homenagem ao lendário comandante do século XVIII. A mudança simbolizava a tentativa de renascer uma marinha russa nova, sem bandeiras soviéticas nem heróis bolcheviques. Mas, sob a nova pintura, o aço ainda guardava cicatrizes do antigo regime. Enquanto isso, os seus irmãos gêmeos, o Frunze, o Kalinin e o Yuri Andropov, encontravam destinos distintos. O Frunze, mais tarde Admiral Lazarev, foi deixado à deriva em Vladivostok, enferrujando sob a chuva ácida. O Kalinin, renomeado Admiral Nakhimov, permaneceu por anos abandonado em Severodvinsk, esperando por um futuro incerto. Apenas o Yuri Andropov, rebatizado Pyotr Veliki, conseguiu ser finalizado e colocado em serviço. Os estaleiros tornaram-se cemitérios de aço. Homens que antes construíam cruzadores nucleares, agora desmontavam cabos para vender cobre. Oficiais veteranos deixavam o serviço, incapazes de aceitar que as águas onde haviam servido estivessem agora cheias de fantasmas. O colapso econômico varreu qualquer esperança de ressuscitar a frota. Mas, paradoxalmente, o Pyotr Veliki emergiu como um símbolo de sobrevivência. Lançado oficialmente em 1998,
Ele navegava com bandeira russa, não soviética. O novo cruzador patrulhava o Ártico e o Atlântico Norte, mostrando que, apesar da falência, a Rússia ainda tinha dentes. Era uma mistura de herança e teimosia, a última centelha da antiga ambição imperial. A década de 90 trouxe um mundo em transição. Os navios americanos dominavam os oceanos sem oposição real e a Rússia, mergulhada em crises internas, assistia impotente à lenta decomposição de seus gigantes. No porto de Severodvinsk, os cascos dos antigos Orlan apodreciam lado a lado. O som do vento nas estruturas ocas lembrava lamentos de uma era perdida. Mesmo assim, o Kremlin não desistia totalmente da ideia de preservar o legado nuclear. O admiral Ushakov, já considerado inoperante, continuava guardado com escolta armada por medo de sabotagem ou roubo de combustível radioativo. Os documentos técnicos eram classificados como segredo de Estado e apenas um pequeno grupo de engenheiros mantinha vigilância constante sobre o sistema de contenção. O contraste era cruel. A embarcação que antes aterrorizara a OTAN agora servia de abrigo para gaivotas e ferrugem. Mas a memória do seu poder não desaparecia. Cada mastro, cada lança-míssil coberta por gelo, contava uma história de grandeza que o mundo preferia esquecer. Em 2008, uma faísca reacendeu o interesse. Durante uma visita de Dmitry Medvedev à Venezuela, o Piotr Veliki atravessou o Atlântico para participar de exercícios conjuntos com a Marinha venezuelana. Foi a primeira vez desde o fim da Guerra Fria que um cruzador nuclear russo navegou tão longe de casa. O mundo observou atônito. Um único navio soviético de quase 30 anos reaparecia como lembrança viva de um passado que insistia em retornar. A imagem do gigante ancorado em águas tropicais foi chocante. Sob o sol caribenho, o metal escuro refletia o brilho do tempo. Enquanto helicópteros russos sobrevoavam o convés e marinheiros uniformizados hasteavam a bandeira tricolor, era impossível não sentir que aquele colosso, sobrevivente de um império extinto, ainda carregava consigo o peso de uma época. O eco das turbinas ainda rugia, mas o destino da classe Kirov parecia selado. Cada navio era uma relíquia viva, uma máquina monumental nascida de uma ambição que o próprio mundo já não podia sustentar. O futuro ainda traria promessas de renascimento, mas, naquele momento, a era dourada dos gigantes soviéticos chegava ao fim. O renascimento começou silencioso, escondido entre relatórios técnicos e promessas políticas. No início dos anos 2000, quando a Rússia começava lentamente a recuperar o fôlego, uma ideia ousada surgiu dentro do Ministério da Defesa: reanimar o que restava dos colossos da classe Kirov. Não seria apenas uma restauração, mas uma transformação completa, adaptando o Titã soviético ao século XXI. O escolhido para essa missão era o admiral Nakhimov, adormecido havia quase 2 décadas em Severodvinsk. Os engenheiros encontraram um esqueleto de aço coberto de ferrugem, com cabos fossilizados e compartimentos inundados. A primeira inspeção foi devastadora. Motores parados, radares quebrados, reatores nucleares envelhecidos. Muitos especialistas consideraram impossível devolver a vida a uma estrutura tão antiga. Mas o projeto foi aprovado mesmo assim. A decisão tinha menos de pragmatismo e mais de simbolismo. A Rússia queria provar que ainda era capaz de criar o navio de guerra mais poderoso do planeta. As reformas começaram em 2013. As antigas torres de mísseis Granit foram arrancadas do convés e substituídas por lançadores universais, capazes de disparar armas de nova geração. O objetivo era ambicioso:
transformar o cruzador num arsenal flutuante com capacidade de enfrentar qualquer força naval moderna. O Nakhimov passaria a carregar mísseis Kalibr, Onyx e, mais tarde, os hipersônicos Zircon, capazes de atingir alvos a velocidades superiores a Mach 9. Enquanto o mundo observava o avanço das armas russas, o projeto tornava-se uma espécie de lenda dentro das próprias forças armadas. Poucos tinham acesso às docas secretas onde o cruzador era desmontado peça por peça. A tripulação original já havia desaparecido e uma nova geração de engenheiros assumia o desafio de adaptar tecnologia soviética à lógica digital contemporânea. Computadores substituíam painéis analógicos, radares de varredura ativa ocupavam o lugar das antenas antigas e um novo sistema de defesa aérea prometia blindar o navio contra qualquer ataque. A modernização do Nakhimov não era apenas um projeto militar, era uma demonstração política. O Kremlin via nele uma forma de reafirmar presença nos mares, num momento em que a OTAN se expandia para o leste e as tensões cresciam no Ártico. O navio deveria operar como o núcleo de uma nova estratégia naval, combinando poder de fogo com autonomia quase ilimitada. As estimativas indicavam que, ao final, o cruzador seria capaz de lançar até 176 mísseis de longo alcance, algo nunca visto na história das guerras navais. Mas o caminho não foi simples. As dificuldades industriais revelaram o abismo deixado pelo colapso soviético. As fábricas que produziam turbinas e sistemas de controle haviam fechado, e muitas tecnologias precisavam ser reinventadas do zero. Cada novo componente exigia adaptações, e os prazos se estendiam indefinidamente. O orçamento crescia, os prazos se tornavam elásticos, mas o comando naval insistia. O Nakhimov era uma questão de prestígio nacional. Enquanto isso, o Pyotr Veliki continuava sendo o único cruzador ativo. Ele patrulhava o Ártico e o Mediterrâneo, lembrando ao mundo que a Rússia ainda possuía um dos maiores navios de combate da história. No entanto, seus próprios sistemas começavam a envelhecer. A ideia inicial era modernizar ambos, mas logo ficou claro que os recursos seriam suficientes apenas para um. A escolha recaiu sobre o Nakhimov, mais jovem e estruturalmente mais estável. O novo plano previa não apenas a troca de armamentos, mas também a integração de um sistema defensivo em camadas. O S-400 naval, com alcance de mais de 400 quilômetros, cobriria o navio contra bombardeiros e mísseis inimigos. Já o S-350 protegeria a zona média, enquanto torres automáticas Pantsir-M cuidariam das ameaças de curto alcance. Com isso, o cruzador seria virtualmente impenetrável. O entusiasmo dentro da indústria naval cresceu. A cada novo teste, a expectativa aumentava. O Admiral Nakhimov estava se transformando num símbolo da nova era tecnológica russa, uma fusão entre o passado de aço soviético e o futuro digital da guerra moderna. Rumores diziam que o navio seria equipado com um sistema de comando capaz de coordenar drones submarinos e até armas de energia dirigida. Nenhuma dessas informações foi oficialmente confirmada, mas o mito do cruzador renascido já havia ganhado vida própria. Quando o presidente russo visitou os estaleiros em 2021, o convés parcialmente reconstruído serviu de palco para um discurso cuidadosamente planejado. A mensagem era clara: a Rússia não abandonaria os mares. Diante das câmeras, o metal reluzente do navio refletia a luz do Ártico como um espelho simbólico de poder. A imprensa estatal chamou o projeto de o mais avançado cruzador de superfície do mundo, e a frase se espalhou rapidamente. Por trás da grandiosidade, porém, as dificuldades persistiam. Faltavam especialistas para lidar com o combustível nuclear. Os prazos de entrega eram constantemente adiados, e o custo final já ultrapassava qualquer previsão inicial. Ainda assim, ninguém ousava cancelar a modernização. O Nakhimov havia se tornado um monumento flutuante à perseverança russa, um lembrete de que o império podia ter mudado de nome, mas não de ambição.
Enquanto as gruas levantavam novas seções do convés e o casco era repintado com camadas de tinta anti-radiação, os engenheiros sabiam que estavam diante de algo maior do que um simples navio. Era o ressurgimento de uma ideia. A crença de que um único gigante, armado com tecnologia suficiente, poderia equilibrar o poder de todo um oceano. E assim, nas docas geladas de Severodvinsk, o velho cruzador voltava a respirar. A fumaça das soldas misturava-se ao ar cortante do norte, iluminando a silhueta do monstro renascido. O som das máquinas ecoava como batimentos de um coração metálico. Depois de décadas de silêncio, o último Leviatã soviético estava prestes a abrir novamente os olhos. No início da década de 23, as notícias finalmente confirmaram o que muitos já suspeitavam. O Pyotr Veliki, o último cruzador nuclear ativo da Rússia, seria desativado após décadas de serviço. A decisão surpreendeu parte da Marinha, mas refletia a nova realidade. Manter dois gigantes era impossível. O custo de operação do Colosso superava o orçamento de uma frota inteira de fragatas modernas. Restava apenas um sucessor possível: o renovado Admiral Nakhimov, que prometia ser a encarnação final da força naval russa. Enquanto o Pyotr Veliki ainda cruzava o Ártico, participando das últimas manobras, o Nakhimov passava por testes finais nas águas geladas do Mar Branco. Os sensores de radar de nova geração captavam alvos a centenas de quilômetros, e o convés, agora repleto de lançadores verticais, lembrava uma cidade de aço. Dentro do casco, um exército de engenheiros monitorava cada vibração dos reatores, cada sinal nos monitores. O cruzador ressurgia não como uma relíquia, mas como um protótipo de guerra futura. O mundo observava com atenção. Satélites americanos captavam imagens das docas de Severodvinsk e estimavam que o Nakhimov poderia transportar mais mísseis do que qualquer navio de superfície em atividade. Calculava-se um total de 352 tubos de lançamento, número que superava até mesmo os cruzadores Ticonderoga e os destroyers chineses da classe Type 055. A Rússia, apesar de sua economia debilitada, ainda possuía o navio mais armado do planeta. No entanto, o renascimento do monstro trazia consigo um paradoxo. A doutrina naval moderna baseava-se em esquadrões menores, com poder distribuído. Os gigantes isolados tornaram-se vulneráveis às armas hipersônicas e aos drones suicidas. Mesmo assim, o Nakhimov era mais do que uma ferramenta militar. Era um símbolo. A sua silhueta, cortando as ondas do Ártico, representava a persistência de um país que se recusava a desaparecer dos mapas do poder global. Os testes de disparo começaram em sigilo. Em uma manhã cinzenta, o cruzador lançou um Zircon pela primeira vez. O míssil rompeu a barreira do som em segundos e desapareceu no horizonte, deixando atrás de si um rastro luminoso sobre o mar congelado. O impacto, registrado a mais de 1.000 quilômetros, confirmou o que os projetistas prometiam. O navio era capaz de destruir qualquer alvo em menos de 10 minutos, sem aviso. O sucesso do teste reacendeu o orgulho nacional, e os noticiários russos chamaram o Nakhimov de arma absoluta dos oceanos. Enquanto isso, o Pyotr Veliki seguia a rota oposta. Seu casco mostrava sinais de fadiga. Os sistemas de propulsão sofriam falhas constantes, e a tripulação envelhecia junto com o navio. Em uma cerimônia discreta, o comandante anunciou que aquele seria o último verão de serviço do cruzador. O símbolo da marinha pós-soviética estava chegando ao fim.
Quando o sol do Ártico refletiu pela última vez no convés escurecido, os marinheiros sabiam que presenciavam o encerramento de uma era. No porto de Severomorsk, centenas de curiosos assistiram à chegada lenta do gigante. Rebocadores o conduziam como se arrastassem uma baleia ferida. O som dos motores diminuía e o mastro principal tremulava com a bandeira russa pela última vez. Alguns oficiais veteranos, que haviam servido no Kirov original, observavam em silêncio. Para eles, o ciclo estava completo. O primeiro monstro havia despertado o medo do Ocidente. E o último agora desaparecia sob o peso do tempo. O admiral Nakhimov, por outro lado, preparava-se para ocupar o seu lugar. Sua missão seria dupla: proteger as rotas árticas e servir como navio de comando em futuras operações. As autoridades planejam mantê-lo ativo até pelo menos o final da década de 30, patrulhando áreas estratégicas do norte e servindo de plataforma para testes de novos armamentos. Com ele, a Rússia mantém viva a tradição dos grandes cruzadores nucleares, mesmo que em versão solitária. Nos bastidores, discute-se se haverá um sucessor. Alguns almirantes defendem o desenvolvimento de uma nova geração de navios menores e furtivos. Outros insistem que nada substitui o impacto psicológico de um gigante de aço capaz de lançar centenas de mísseis. O Nakhimov está no centro dessa disputa entre o futuro e a nostalgia. Para uns, é um erro caro. Para outros, o último trunfo de um país que sempre mediu poder em toneladas e megatons. Em uma das últimas filmagens divulgadas pela Marinha, o cruzador aparece navegando sob a aurora boreal. As luzes verdes refletem-se no convés e o som das turbinas mistura-se ao vento. Nenhum outro navio do mundo oferece imagem semelhante. Uma fortaleza nuclear cortando o gelo enquanto o planeta observa em silêncio. É o retrato final de uma civilização que se acostumou a viver à beira do abismo. O destino da classe Kirov resume a história de um século. Nascida do medo, alimentada pela ambição e condenada pela própria grandeza. Mesmo reduzida a uma única unidade, ela permanece como advertência e orgulho. Quando o Nakhimov erguer âncora e cruzar novamente as águas do norte, o mundo saberá que o último monstro dos mares ainda vive e que, sob o frio eterno do Ártico, o rugido do titã nuclear jamais se calou.